Dá pra golear? Dá. Só fazer um esforcinho. Qual o seu palpite, Natália Ferrão? Mostre que você sai da 4 a 1. caixinha. Eu falei 3-0. E pra você? 4-1? Vai ter um golzinho de cabeça do Bolívar, né? É. Salve, nação! Saudações rubro-negras! É hoje, galera, às 9h30 da noite, Flamengo e Bolívar no Maracanã. Maraca lotado, Flamengo tem que vencer e convencer e golear, cara. Já quero aproveitar aqui, ó, e perguntar pra você qual o seu palpite pra este jogo. Meu palpite, cara, é 4-0 Mengão pra cima deles, Mengo. O mesmo placar da fase de grupos da Libertadores. O Flamengo venceu eles por 4-0 e perdeu lá por 2-1. Cara, se isso se repetir, estaremos nas quartas de final da Libertadores. Então é o seguinte, temos aqui 2 cortes, um do canal Jogo Aberto da Band e outro corte da ESPN Brasil com todas as informações, escalações e palpites. O vídeo tá bacana, tá legal. Então assista até o final, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. E não esquece, deixe o seu palpite aqui nos comentários. As imagens são da Band, canal Jogo Aberto, link na descrição como créditos. O Flamengo que hoje também joga pela Libertadores, recebe o Bolívar. O Flamengo tem o desfalque do Cebolinha, do Vinha, mas é um time muito forte. Com isso, a provável escalação do Flamengo tem Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Luiz Araújo se torna peça fundamental sem exceção. E Michael, ex-Flamengo, que está no Al Hilal, tem chance de retornar ao clube. É um jogador que a gente gosta muito, saiu no momento que era importante para a carreira dele. Tem problema de voltagem. Isso acontece. O Gerson saiu, depois voltou. Na lateral direita, Tite treinou com Wesley e Varela, que está recuperado de lesão no quadril. Mas o jovem de 20 anos sai na frente nessa disputa por ter mais ritmo de jogo. Inclusive, o Wesley pode estar próximo de deixar o clube. O Flamengo aceitou a proposta de 20 milhões de euros da Atalanta da Itália pelo lateral, aproximadamente 120 milhões de reais. O Flamengo controla totalmente a operação. É um jogador que, obviamente, interessa o Flamengo. A prova é que a gente renovou o contrato dele recentemente. Agora, é um negócio como outro qualquer. A gente precisa ver. Para que isso seja possível, a gente precisa analisar peças de reposição, quais seriam as opções de reposição e pensar ainda nessa janela os movimentos que a gente teria que fazer para, vamos dizer assim, outras contratações. Então, assim, ele está dentro de um contexto Tem multa, da né? janela. Não, a multa é muito alta, muito acima, esquece. Ele não pagaria uma multa dele para arrancar ele do Flamengo. Bom, é um momento de prestar atenção na bola aérea, corrigir o... Melhor para o Flamengo já fazer o resultado hoje, garantir um placar até confortável, elástico, para não sofrer na altitude, que independentemente do adversário, é sempre uma barreira a mais na Libertadores ou na Sul-Americana. O Loirão deixou quicando aí um comentário, hein? Né? Porque não tem muito o que fazer, assim. O Flamengo, assim, óbvio que queria ter feito a melhor campanha, poder decidir nessa fase jogando em casa, mas aí tem também a possibilidade de fazer um placar elástico, um bom placar, porque na altitude tudo pode acontecer. Realmente é difícil, não é frase vazia, jogar na altitude também não é... Não, é difícil sim para todo mundo. Para quem não está acostumado é muito difícil. Independentemente se você tem qualidade técnica ou não tem qualidade técnica, a velocidade de bola é diferente, os caras que já estão acostumados colocam mais intensidade no jogo. Então, se o Flamengo, o ideal é o Flamengo conseguir fazer 3, 4 gols aqui no Maracanã e aí pode viajar para Bolívia com um resultado mais tranquilo. Uma perguntinha básica. Tem o jogo do Bolívar hoje e tem clássico no Newton Santos contra o Botafogo no domingo. E aí tem essa volta lá na altitude. O que fazer o Tite? Poupar os jogadores no final de semana. Os principais jogadores você tem que poupar. Essa é a minha opinião. Ai, ai, ai. Vem pra cá. Agora temos aqui, galera, um corte do F360 da ESPN Brasil. Bora pro vídeo, simbora. E o Flamengo sabendo muito que ele precisa, aproveitando a presença do Eugênio Leal entre nós,
penharolizar o jogo dessa noite contra o Bolívar, né? Porque ontem o Penharol fez isso diante do The Strongest, meteu 4-0, levou para a altitude uma vantagem, está levando uma vantagem bem interessante. E o Flamengo precisa pelo menos fazer a mesma coisa. E já ganhou o Bolívar por 4-0 esse ano, na fase de grupos da Libertadores aqui no Maracanã. No momento que precisava de 2 vitórias de 2 jogos e conquistou. 4-0 no Bolívar, 3-0 no Milionários. E foi 4-0 aqui. 4-0. E aí o Bolívar, o Flamengo sabe disso, é um time muito bem montado pelo Flávio Robato. Hoje o Pato Rodrigues não joga, é um desfalque importante no time do Bolívar. O Flamengo tem vários problemas, né? Não tem o Cebolinha até o final do ano, não tem o Vinha, e aí o Ayrton Lucas se mantém como lateral esquerdo titular. Na direita uma dúvida, acho que joga o Wesley, que está praticamente sacramentada a sua venda para o futebol italiano, vai jogar na Atalanta, 20 milhões de euros. Fabrício Bruno tem a proposta do Rennes da França, 15 milhões de euros, mas também deve jogar compondo a zaga com o Léo Pereira, e aquele talento todo do meio para frente, com Pulgar, De La Cruz, Gerson Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, mais uma vez, fazendo o lado esquerdo como gosta o Eugênio Leal. É isso, o Flamengo sabe, tem que fazer o placar hoje, porque a volta em La Paz vai ser muito mais complexa. Então fale, Eugênio, já que você gosta do Luiz Araújo pelo lado esquerdo, já que você concordou com a afirmação do Rafa, que o Flamengo tem que penharolizar? Nessa aí ele mandou penharolizar. bem. Mandou bem demais. E imitar o Penharol, que enfrentou um time boliviano de La Paz e meteu 4 em casa, é isso? É isso. Segundo o Bira, foi uma atuação intransigente do Penharol ontem. Não negociou nada. Mudou o estado foi para dentro, né? E amassou. É o que o Flamengo tem que fazer hoje. O Flamengo hoje precisa ser intransigente. É buscar a vitória goleada, acima de tudo, 90 minutos para cima, forçando, pressionando. Fez 2, faz o terceiro. Fez 3, faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Não pode se acomodar. Não tem essa de guardar nada. Não tem que guardar nada para depois. É priorizar o jogo de hoje e buscar o maior número de gols que for possível. Quanto ao Luiz Araújo pela esquerda, não é o lado principal dele. Ele rende melhor pela direita. Mas diante das circunstâncias, dos desfalques que o Flamengo tem e do desempenho abaixo do esperado do Bruno Henrique em jogos recentes, ele é a melhor opção pela esquerda. Continua sendo um jogador de muita força física, de boa qualidade técnica e que pode, sim, pela esquerda, como fez outro dia contra o Palmeiras, ajudar bastante na construção desse resultado que o Flamengo precisa. Eu sabia que ele ia citar o jogo contra o Palmeiras. Eu tenho uma pergunta. O Henrique está suspenso hoje, por isso que ele não joga. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente... Mesmo se não tivesse suspenso, não está jogando bola, não está respondendo. Quem? Bruno Henrique. Quando você falou que o Flamengo tem que ser intransigente, tem que, se fizer o segundo, tem que fazer o terceiro, quarto, quinto, eu me lembrei do amigo Rafael Prats. Ele perguntaria, isso está combinado com o Bolívar? Não está combinado com o Bolívar, mas isso não tem que combinar. Fácil assim? Não, como é que é isso? O Flamengo é muito mais time que o Bolívar. Para fazer 3, 4, 5, mas o ponto, na fase de grupos, o Flamengo conseguiu, legal, só que do outro lado tem um adversário que estuda bastante, que vai tentar levar de todo jeito esse confronto vivo para Bolívia. E lá em Assunção não tem altitude. Mas é porque não jogou nada tomou lá. de 3, então. Mas essa é a questão. Tem que chegar lá e ter a personalidade para jogar. Exato. Se tiver a personalidade para jogar, pode até ganhar o jogo lá. Mas a gente sabe que o histórico não é esse. A dificuldade é muito grande. E quanto a combinar com o adversário, Abel... Principalmente ontem o Penharol não combinou nada com ninguém. Aérea, né? Não, o Penharol já foi. Do Flamengo ainda vai acontecer. Mas o Penharol combinou alguma coisa com os Strongest? Fez a parte dele. Foi lá e, repito a palavra do Bira, foi intransigente. É o que o Flamengo precisa fazer hoje. Não tem que combinar, tem que amassar, jogar, porque tem qualidade para isso. Tem um adversário do outro lado, é bom lembrar. Tem, mas tinha ontem também. É questão da atitude que você entra em casa. Foi uma grande atuação ontem. Mas é por quê? Porque tem atitude vencedora. O Léo Rodrigues vencedora. acha que ontem não teve adversário, não. Natália Ferrão. É um adversário do mesmo nível. Eles brigam o tempo inteiro lá. Strongest e Bolívar pelo título local. Hora ganha um, hora ganha outro. Aliás, eles teriam que ter jogado no final de semana. E combinaram lá com a federação, adiaram o jogo. Tem isso? Adiaram o jogo. Seria o clássico entre eles. União sinistra? Seria o clássico passenho, como eles dizem lá. Aí o jogo foi adiado para que os dois pudessem focar na Libertadores. E eu tenho... Olha aqui, que é uma pergunta que eu tenho para a Natália. Depende aí, Eu gostaria de que você falasse de Flamengo Bolívar, mas eu vi aqui, estava vendo aqui uma provável escalação do Bolívar. Patito Rodrigues, é isso? Tá fora? Patito provavelmente não joga. O Rafael disse que tá fora. Dores na perna esquerda. Patito, o Bruno Sávio também era dúvida. Não entendi essa sua pergunta, né? Bruno Sávio vai jogar, parece. Quem? Mas, e o Chico da Costa foi embora. Sim.
Eu tô mais com o pensamento do Eugênio, assim, com todo respeito ao Bolívar, que se vale muito ali da sua altitude, tem que atropelar. Maracanã não tem que pensar em nada, tem que fazer gol. Já fez uma vez, então vai lá e garante o resultado. O Flamengo, mesmo com desfalques, tem qualidade técnica o suficiente para fazer isso. Não vai ser um jogo primoroso coletivo, mas individualmente tem peças o suficiente para resolver o jogo. Não, eu concordo que o Flamengo é muito superior e num jogo normal, o Flamengo com efetividade, a tendência é golear. Mas a gente precisa entender que até o Bolívar evoluiu muito em relação ao que era nos últimos anos. O Bolívar também não é mais só aquele saco de pancadas, um time que vem pegando lastro de Libertadores. No ano passado consegue eliminar o Atlético Paranaense com boa atuação em Curitiba. Foi um time que teve personalidade para jogar fora de casa. É um time que já conhece o Flamengo da fase de grupos. Então, por tudo isso, eu vejo que tem ali alguma possibilidade de conseguir ser mais resistente, o que não significa que vá vencer no Maracanã. Dificilmente o Bolívar vai sair com um resultado de empate ou vitória no Maracanã. Mas o Flamengo precisa entender que mesmo que não venha uma goleada hoje, tem mais 90 minutos, difícil sim, tenho palpite, mas não impossível. O Bolívar contratou 2 brasileiros nessa janela de meio de ano. Perdeu um, né? O Rafa falou, o Chico da Costa, que foi o artilheiro do time na fase de grupos, com 5 gols. Inclusive fez um no Flamengo, na altitude. E, para o lugar dele, contratou o Fábio Gomes, centroavante que jogou recentemente no Atlético, no Vasco, sem muito brilho. É um jogador útil para bola aérea, com a bola no Mas eles vão usar muito bola aérea é um problema isso só. Desculpa. Jogador útil para quê? Bola aérea. Então vamos ver essa tela aqui. Aí o outro que contratou foi o zagueiro Anderson Jesus, ex-América Mineiro. Bola aérea pro Flamengo. Estava no Vizela de Portugal. 56% dos gols sofridos pelo Flamengo em 2024 foram em jogadas de bola aérea. 27 gols sofridos, 15 em jogadas de bola aérea. 12 no Brasileirão, 2 na Libertadores, 1 na Copa do Brasil. 11 em jogadas de bola parada, falta, escanteio, e 4 cruzamentos com a bola rolando. Eugênio, você destacou aí que contrataram um centroavante e um zagueiro. Um zagueiro, 2 brasileiros, né? O Anderson Jesus e o Fábio Gomes. Tem que ser uma preocupação ou não? Tem que ser sempre uma preocupação, a bola aérea. Mas eu acho que no jogo de hoje, acima de tudo, é não deixar ter bola aérea. É não deixar o Bolívar atacar. Porque ele pode fazer isso, o Flamengo, com intensidade. Tem que ver como é que está a questão física do time. O Tite precisa avaliar bem quem ele vai colocar em campo. Tem que botar os jogadores que tenham condições de jogar com intensidade para impedir o Bolívar. Os jogadores de lá já deram declarações, essa semana o Ramiro Vaca falou sobre o jogo da fase de grupos ter sido um jogo em que eles ganharam muita experiência de como é jogar no Maracanã, de que vão procurar ter uma postura mais equilibrada, mas sem abrir mão de atacar, o que eles falam. Então, assim, o Flamengo não pode deixar o Bolívar crescer no jogo, não pode deixar ele criar situações para explorar o ataque. É isso, é não deixar chegar a esse ponto do adversário ter a chance da bola aérea. Ou se tiver 1 ou 2 no jogo, aí o percentual de acerto também não é tão grande. Fale, Rafael Marques. Bola aérea, preocupação? É, por aí, sim. É preocupação. Os números falam por si só, né? Certas estatísticas do futebol, elas valorizam muito a leitura técnica, comportamental de um time, né? O Flamengo está realmente vacilando nesse expediente, não é de hoje e também é anterior à chegada do Tite. O próprio trabalho do Sampaoli, muito ruim no Flamengo no ano passado, também foi caracterizado por essas falhas de bola aérea defensiva, né? E isso independe muito de quem joga. Normalmente, com o Davi Luiz, o Flamengo tem até um pouco menos de problemas. O Davi Luiz tem um tempo de bola melhor para essas detenções das construções adversárias. Mas com os outros, por alguma razão, ou enfim. E também não é só culpa dos zagueiros, né? Todo o sistema defensivo, quando você tem um escanteio, uma falta lateral, os meias, os atacantes, todo mundo desce para poder marcar, para poder ocupar espaço. E aí, acho que tem a ver com posicionamento, acho que tem a ver com o tempo de bola, acho que tem a ver com uma série de questões, circunstâncias próprias do jogo, que não tem a ver com o planejamento, com a planificação da comissão técnica do Flamengo para a partida. Quando a bola começa a rolar, não tem o controle, né? O jogo como diz o Tite, é um mecanismo vivo. Então tem várias questões, mas que é um problema, e o mundo sabe disso. E claro que o Flávio Robato não é diferente. Como técnico do Bolívar, ele vai tentar explorar isso de alguma forma, senão aqui, certamente lá.
Eu não consigo imaginar algo muito diferente do que fizeram os últimos times que vieram enfrentar o Flamengo aqui, inclusive o Palmeiras, né? Muito linha baixa, marcação lá atrás, congestionando, tirando espaço, sentando na bola, fazendo cera, fazendo catimba. 1-0 contra, 2-0 contra, são resultados que para o Bolívar são aceitáveis para levar para La Paz e tentar a classificação lá. Flamengo no Maracanã vem de 27 jogos de invencibilidade, são 23 vitórias, 16 consecutivas. A última derrota foi em abril de 2019 para o Peñarol, na fase de grupos da Libertadores. Na época o time era comandado pelo técnico Abel Braga. Então essa força, essa magnética do Maracanã, ela é muito importante para o Flamengo. Os ingressos, os 56 mil colocados à venda, estão esgotados há 2 dias praticamente. Então mais uma vez, Maracanã lotado, toda aquela sintonia entre time e torcida que a gente está acostumado a ver já há algum tempo. Por isso eu acho que o Flamengo não vai faltar ao Flamengo condição para impor esse jogo que é necessário e inegociável hoje contra o Bolívar para poder ir mais tranquilo para La Paz. Do técnico Tite, o Flamengo de Ubaldo Fidjol, de Raul e de tanta gente, hoje com Rossi, Wesley ou Varela. Mas depois do que o Eugênio falou aqui, é Wesley, pô. Ué, o Rossi vai jogar? Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Dela Cruz, Gerson, o Adílio dos tempos modernos. Adílio que hoje brilha no céu. Arrascaeta, Luiz Araújo e Pedro, o Evair dos tempos modernos. Natália Ferrão. Dá pra golear? Dá. Só fazer um esforcinho. Qual o seu palpite, Natália Ferrão? Mostre que você sai da caixinha. Eu falei 3-0. E pra você? 4-1? Vai ter um golzinho de cabeça do Bolívar, né? É. Tá certo. E o seu palpite, Breler? 2-1 Flamengo. 2-1 Flamengo. Que isso? Só? Não, mas Que isso? são dois jogos. 2-1. Vai levar uma vantagem. Pra jogar em La Paz? Assim Tá você bom. vai eliminar o Flamengo? Não, vitória, pô. Eugênio, seu palpite, você tem 20 segundos para dar 6-0. No mínimo 3-0. Não, mas fala quanto vai ser. 3-0, mas eu acho que pode ser mais. Pode ser mais. Rafa Marques, não vou pedir palpite pro Rafa, porque o Rafa tá lá no palco do jogo. Não, tem que pedir, ele tá sentindo o cheiro da grama ali. É? Então dá o palpite aí, Não Rafa. tem problema, não. 10 segundos para você. 2-0 Flamengo. Só! Vem aí o Sport Tô Center. imaginando as quartas de final. Aí vai ser Respeita bonito. os adversários. Eita, eu vou embora. Flamengo e Bolívar, onde assistir ao vivo, horário e escalações. Vou trazer tudo isso aqui agora para vocês no final do vídeo. Deixa o like aí para fortalecer, tá bom? Não esquece do seu palpite, cara, é muito importante. Vamos lá então, galera. Flamengo e Bolívar se enfrentam nesta quinta-feira às 21h30, horário de Brasília, pelas oitavas de final da Libertadores. O duelo é válido pelo jogo de ida e acontece no Maracanã. Você pode acompanhar em tempo real com o GE. O Flamengo vem de um empate com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. São 2 derrotas e um empate nos últimos 3 jogos. E o time tem a chance de espantar a má fase e dar um passo para garantir a vaga nas quartas de final. Este será o primeiro jogo com os desfalques de Everton Cebolinha, que teve lesão no tendão de Aquiles, e Matias Vinha, que teve lesão no joelho. Além deles, Bruno Henrique está suspenso. Ei, Bruno Henrique, estava suspenso contra o Palmeiras e agora contra o Bolívar. Poxa, leva cartão demais, cara. O Bolívar, porém, vem de um retrospecto muito positivo neste mesmo recorte. 3 vitórias em 3 jogos. É o líder do campeonato boliviano após 10 rodadas com 23 pontos, 2 a mais do que o The Strongest. Os 3 triunfos foram sem sofrer gols, 4-0 sobre o Gualberto Villarroel, 1-0 em cima do Royal Pari e 2-0 diante do Roger Wilstermann. Muito bem, onde assistir, galera? Este jogo passará somente na ESPN Brasil e também no Disney Plus. É exclusivo, tá bom? Flamengo do técnico Tite. Tite utilizará a força máxima que tem à disposição. Ele tem 3 desfalques, 2 de ordem médica e 1 por suspensão. Luiz Araújo será utilizado na ponta esquerda na vaga de Cebolinha. Lesionados, né? A gente já falou aqui, lesionado Cebolinha e também o Matias Vinha, né, cara? Infelizmente, né? Provável escalação do Mengão: Rossi, Wesley, talvez o Varela, Fabrício, Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Dela Cruz, Arrascaeta e Gerson, Luiz Araújo e Pedro. Talvez o Varela, mas eu acho que vai jogar o Wesley na lateral, tá? Tá aqui o nosso campinho do Mengão.
Comente se você gostou desta escalação ou se você escalaria um time diferente, tá bom? Quem está fora? Bruno Henrique, Cebolinha e Matias Vinha. Pendurados, ninguém. Ainda bem, né, cara, que ninguém tá pendurado. E o time do Bolívar vem como, Marcos Flá? Ó, vamos lá então. Bolívar, técnico Flávio Robato. O técnico argentino enfrentará o Flamengo com um elenco muito diferente da fase de grupos. 4 jogadores saíram. O lateral direito, Saavedra, o zagueiro equatoriano Ordenes, o atacante brasileiro Chico da Costa e o goleiro reserva Andrés de Sabato. E 5 chegaram: o zagueiro Anderson de Jesus, o atacante brasileiro Fábio Gomes, o atacante Oviedo e os meias Granel e Carlos Melgar. Em relação ao último jogo, o Robato tem 3 reforços: Bruno Sávio, o Leonel Justiniano e Henry Vaca se recuperaram de lesão. A provável escalação do Bolívar: Carlos Lampe, Yomar Rocha, Renzo Orihuela, Anderson Jesus e José Segredo. Leonel Justiniano, Alex Granel, Ramiro Vaca, Henry Vaca, quanta vaca, hein? Alfio, Oviedo e Bruno Sávio. Quem está fora? Patrício Rodrigues, dores na perna esquerda. Pendurados, não tem ninguém. Arbitragem, o árbitro Vilmar Roldan, da Colômbia. Eu gosto desse cara, eu acho que ele apita bem. Assistente 1 é o John Lennon. Ó, John Lennon, hein, cara? Nome de artista, da Colômbia. Árbitro assistente 2 é o David Fuentes, da Colômbia. E o árbitro de vídeo é o Juan Lara, do Chile. Tá, então, galera, todas as informações, prováveis escalações, onde assistir o jogo e muito mais, cara. Já deixou o seu palpite aqui? O meu é 4-0 Mengão. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho. Fui!